Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Espero que todos tenham tido uma excelente semana sobre a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos à mensagem de hoje. Hoje eu quero falar uma parábola. Bom, parábola era uma ferramenta bastante usada por Jesus. O que é uma parábola? É uma narrativa que transmite uma lição. E Jesus usou muito para ensinar. Antes de nós começarmos, gostaria de fazer uma oração. Vamos orar. Santo Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez na sua presença, Pai, nesse primeiro dia da semana, queremos agradecer a Ti, ó Deus, pela sua proteção, pela sua segurança. Que o Senhor continue nos protegendo, ó Pai, nos dando sabedoria, que a sua palavra, Pai, possa sempre reinar, Pai, em nossos corações, ó Pai. Possamos ser sempre praticantes, ó Deus, da sua palavra. Abençoe, Pai, essas suas palavras, Pai, que essa mensagem, Pai, vai ao encontro do coração de cada um, que possamos ser praticantes da sua palavra. Que o seu Santo Espírito venha dar entendimento e sabedoria, ó Pai, a todos nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, eu quero falar sobre a parábola do trigo e do joio, uma parábola bastante conhecida. Jesus, ele falou essa parábola lá em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24. Vamos lá, a parábola do joio. Jesus contou uma parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou-se espiga, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiam-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? O inimigo fez isso, ele respondeu. Os servos lhe perguntaram: Senhor, quer que tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar os joios, vocês podem arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: junte-se primeiro o joio e amarrem-o em feixes para ser queimados. Depois junte-se o trigo e guarde em meu celeiro. Essa é a parábola. Da mesma maneira que Jesus fez a parábola daquele homem que saiu a jogar aquelas sementes, e depois Jesus explicou, aqui também Jesus vai explicar essa parábola para os seus discípulos. No versículo 36 diz assim: então ele deixou a multidão e foi para casa, e seus discípulos, aproximando-se deles, falou: explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do inimigo. O inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim dessa era. Os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dessa era. O Filho do Homem enviará seus anjos. Eles tirarão do seu reino tudo que faz cair em pecado e todos que praticam o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouçam. Bom, essa é a parábola. Eu gostaria de tirar algumas
lições práticas desta parábola. Primeira lição, quantos tipos de planta existem? 2 tipos de planta, né? O trigo e o joio. O trigo representa, né, a boa semente. O trigo produz o pão, né, a boa semente. O joio é uma erva daninha. Então, a gente vê duas plantas, duas pessoas. E Jesus, né, sempre usou esse termo de 2. Lá quando ele fez aquele sermão, quando ele faz o sermão do grande julgamento, ele usa o termo, né, ovelhas e cabritos. Mateus 25, 31 e 32, que ele vai separar as ovelhas do cabrito. No capítulo 12, versículo 30, Jesus fala: quem não é por mim é contra mim. Sempre 2. Em Apocalipse, capítulo 3, ele fala assim: porque você é morno, porque você não é nem quente nem frio. Então, sempre tem 2 opções, né? Ou é quente, frio, morno, para Deus é fria. São sempre 2 opções. Ou é trigo, ou é joio, ou é cabra, cabrito, ou é ovelha. Sempre 2. E ele fala aqui também em 2 lugares, né? O mundo e o reino. Na oração de Jesus Cristo, lá em João 17, ele fala, né, que para Deus, né, Deus orando por nós, para proteger, né, nos proteger, né, nós que somos seus discípulos, né, nos proteger porque nós não somos deste mundo. Então aqui ele usa dois lugares, o mundo e o reino. Só que existe só um inimigo. Embora a Bíblia fala desse inimigo com vários nomes, como maligno, tentador, diabo, pai da mentira e outros, apenas um inimigo. Mais uma lição, a quarta, haverá uma colheita. Quando? Não sabemos, né? Mas haverá uma colheita. O que significa essa colheita? É o fim do mundo, né? É a volta de Cristo. E o que vai acontecer quando Cristo voltar, quando tiver essa colheita? Como falou na parábola lá, na colheita, né? Será separado o trigo do joio. Lá no grande julgamento, fala que vai separar os cabritos das ovelhas. Então, vai haver um julgamento. Na volta de Cristo vai haver uma separação. E qual será o destino de um ou de outro? A própria parábola nos mostra lá no versículo 42, 43, né? Que o joio, né, será queimado. Haverá ali o quê? Choro e ranger de dentes. Ou seja, e também ele fala lá que haverá um celeiro, que para nós significa que haverá fogo igual ao inferno e o celeiro igual a paraíso. Igual em Lucas 16 lá, né? Sobre a parábola de Lázaro e o mendigo lá. Né? Então, dá para a gente tirar umas lições práticas dessa parábola. Quero falar mais um pouco sobre essa parábola. Nós vimos, né, que o que aconteceu, né? O dono daquela lavoura, né, ele plantou uma boa semente. E o que fez o inimigo, né? Ele foi lá e jogou uma outra semente, uma semente ruim, no meio daquela plantação. Podemos colocar que
Dentro da igreja existe o trigo, dentro do reino, né? Na igreja existe o trigo e existe o joio. O joio, né, é o inimigo que plantou, mas estão lá todos juntos, um no meio de outro. Até aqui, o servo falar, quer que arrancamos? O dono falou, não, espera, espera. Então, dentro da igreja vai conviver o trigo e o joio. E o que pode acontecer espiritualmente? O que é joio, ele pode se tornar, voltar a ser trigo, espiritualmente falando. Como? Como que o joio pode se transformar em trigo? Através do arrependimento, reconhecendo que Jesus Cristo reconhecendo Jesus, se arrependendo e voltando a Cristo, né? Porque ele já conheceu Jesus Cristo como Salvador. Agora ele tem que reconhecer, se arrepender. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 2, ele fala assim: "Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença de Deus." Ser vigilante, consolida. Eu não tenho achado íntegra as suas obras diante de Deus. Como está a sua obra diante de Deus? Aí diz assim: lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido. Guarda-te e arrependa-te. Então, o joio, né? Ele tem que ver, né? Onde está, o que está fazendo errado, né? Mudar de atitude, né? Arrependa-te, né? E volte a Deus. Essa é a condição do joio para voltar a ser trigo, se arrepender. Da mesma maneira, né, que o trigo se pode, o joio se torna trigo, o trigo também pode tornar-se um joio. Então temos que tomar um cuidado, né, para nós não nos tornarmos o joio. Quais os cuidados que nós temos que fazer, né? Em 1 Coríntios 10:12, Paulo nos alerta. Ele fala assim, 1 Coríntios 10:12: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Aqueles que estão em pé, cuide para que não caia. Em 1 Pedro 5:8 diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda de redor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Sede sóbrios e vigilantes. Então, o inimigo, ele está ali, só esperando, né? Só semeando para que o trigo se torne joio. Cuide para que não caia. Quem é trigo? Quem é joio? Não é eu ou você ou fulano ou cicrano que vai julgar. A Bíblia fala que eu tenho a missão de me examinar. Em 1 Coríntios 11, se não me engano, 28, diz assim, né? Examine-se o homem a si mesmo. Então, nós temos que estar fazendo esse exame diário para que realmente nós possamos ser sempre um trigo, porque a volta de Cristo é certa. O momento, ninguém sabe. A hora, ninguém sabe. Virá como um ladrão. Então, que possamos estar firmes. Acredito que dentro da igreja, dentro do reino, todos conhecem a verdade. Diariamente nós temos acesso a essa verdade. Todo primeiro dia da semana nós temos uma mensagem. Mas fora disso, diariamente nós temos a palavra de Deus, né?
e todos conhecem a verdade, né? Diz lá, conhecereis a verdade os libertará. Nós já somos libertos do nosso pecado, mas temos que estar praticando a palavra de Deus para realmente sermos os filhos do reino de Deus, porque a volta é certa. Que Deus abençoe cada um de nós, que realmente durante essa semana possamos dar frutos, bons frutos a Deus. Que Deus nos abençoe e Deus proteja cada um. Boa semana a todos. Amém.